Paz, irmãos, boa noite. Tudo bem? Deus, estamos juntos de novo. Mais um tempo de edificação e crescimento. Sente a presença de Jesus aqui, irmãos? Glória a Deus, eu também sinto. É sempre bom quando a gente pode desfrutar a presença de Jesus juntos. E uma coisa é sabermos que Jesus está presente pela fé na sua palavra. Ele disse que ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Outra coisa é sabermos que Jesus está presente porque sentimos a sua presença. Isso é tão bom, isso é tão maravilhoso, irmãos. E que bom que nós podemos sentir a presença de Jesus aqui juntos. Eu oro para que essa noite não seja mais uma noite na sua vida. Não seja mais um domingo na sua vida. Seja uma noite e um domingo especiais. Definitivos, por que não dizer, a partir da mensagem que será ministrada agora. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Livro de Neemias. Neemias capítulo 2. Você abre a sua Bíblia, eu queria encorajar a você que é papai, mamãe de alguma das nossas crianças. Não deixe de trazer seus filhos às nossas atividades na Central Kids. Nós já retomamos as nossas atividades. Estamos encontrando a melhor posição para que essa engrenagem gire novamente a todo vapor. À medida em que esse ano vai se encaminhando para o fim, nós já estamos planejando o ano que vem. Nós já retomamos as nossas atividades e é muito bom poder receber as nossas crianças aqui na Central Kids, poder reconectá-las outra vez à vida da igreja. Então, papai e mamãe, não deixe de trazer seus filhos. Você que está nos assistindo online, antes de tudo, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui mesmo que virtualmente. Traga o seu filho também, traga a sua criança também para estar conosco aqui. Tenho certeza que isso vai abençoar muito a vida dela e também a vida e também a sua família, de um modo geral. Eu queria, já que eu toquei no assunto da Central Kids, fazer uma pequenina correção na fala do nosso querido irmão Alan aqui, quando estimulou que vocês trouxessem, que vocês ensinassem os seus filhos a ofertarem. Ele disse assim, olha, dá lá sua moedinha pro seu filho. Olha, irmão, não precisa ser só moedinha. Aliás, é até bom que não seja. Porque se nós falamos de ofertar ao Senhor, nós falamos de honrá-lo com generosidade. Amém? Então, não dê uma moedinha para o seu filho vir ofertar como se isso fosse pouco importante. Não dê uma moedinha para o seu filho ofertar como se isso fosse suficiente, fosse bastante. Ensine o seu filho e sua criança desde cedo a ser generosa para o Senhor, a ser generosa com os outros, à medida em que Deus a abençoa. Amém, irmãos? Amém? Pequena correção para que você ensine, eduque espiritualmente seu filho da maneira correta. Muito bem. Graças a Deus, graças a Deus. O tema da mensagem de hoje é reconstruindo os seus muros. Reconstruindo os seus muros. Essa mensagem foi inspirada na vida e na história de Neemias. E nós vamos, através da sua história, ou de um recorte da sua história, aprender a mente e o coração certos para uma verdadeira reforma pessoal integral, de maneira a vivermos a perfeita vontade de Deus em todas as áreas da nossa vida, uma vida que glorifique a Jesus, o nosso Senhor, porque essa é a sua vontade, e essa deve ser a nossa vontade também. Então, se vocês querem reformar o que precisa ser reformado na sua vida, para viver uma vida que glorifique a Deus, digam amém. Aleluia, assim seja. Eu tenho certeza que há entre nós pessoas que, em maior ou menor grau, precisam de uma reforma que estabeleça, outra vez, limites seguros onde poderão viver em paz e segurança. Todos nós, em maior ou menor grau, esperamos que algo na nossa vida melhore. E quando eu digo isso, não me refiro só ao tipo de melhoria que promove algum bem-estar,
Mas antes disso, há o tipo de melhoria que promove o equilíbrio necessário para vivermos uma vida que glorifique a Jesus, para vivermos uma vida segundo a sua vontade. Pode ser que eu esteja falando a casais que estejam falando em divórcio, pais e mães que estão desconectados emocional e afetivamente de seus filhos, pessoas com relacionamentos interpessoais quebrados, finanças quebradas, pessoas com as emoções fragilizadas, pessoas presas em vícios, maus hábitos dos quais não conseguem se livrar, enfraquecidas espiritualmente, que não conseguem mais orar, meditar nas Escrituras. Pessoas cujos pensamentos maus despertam toda sorte de interesses e vontades contrárias à vontade de Deus. Pessoas com medo e desesperança. Talvez aqui ou online esse seja você nessa noite. Essa mensagem é para você. Essa mensagem é para nós. Talvez hajam pessoas espiritualmente mornas. Não estão nem quentes, nem frias. Que acreditam que está tudo bem. Quando, na verdade, não fazem ideia de que esta é uma condição de vida que Deus reprova. Por isso, todos nós, em maior ou menor grau, precisamos de uma reforma em nossa vida. Em alguma área da nossa vida. Você concorda comigo? Diga amém. Mas eu também estou certo de que somos nós a quem o Espírito Santo vai vivificar nessa noite para uma nova vida e nos conduzir pela mão a um lugar seguro, de descanso e de renovo. Se você deseja que os lugares de morte em sua vida sejam vivificados pelo poder do Espírito Santo, que os muros de sua vida sejam reerguidos e reformados, diga amém. Aleluia. Se você crer, é exatamente isso que acontecerá. Hoje é domingo, dia de ressurreição. E eu não só espero, como oro, para que aquilo que está morto em sua vida ressurja, seja vivificado pelo poder do Espírito Santo. Amém, meu irmão? Graças a Deus por isso. Então, nós devemos crer e aceitar a obra consumada de Jesus, que nos dá vida plena pela fé em seu nome. E devemos também nos posicionarmos para essa reforma que tanto queremos, que tanto esperamos e que tanto precisamos. Então eu quero encorajá-lo, meu irmão, a não deixar que esta seja mais uma mensagem em sua vida. Eu quero encorajá-lo a ouvir, quero encorajá-lo a entender, a receber e, sobretudo, a se comprometer com a palavra que será pregada a partir de agora. Para quê? Para que o poder que essa palavra carrega seja acionado. Que ao ser acionado este poder, a sua vida seja transformada de fato e de verdade. Nós não podemos receber a palavra de Deus como... Nós não podemos receber a pregação da palavra de Deus como recebemos uma palestra qualquer. Não podemos receber a pregação da palavra de Deus como recebemos uma preleção qualquer, de qualquer outra natureza. Não é a palavra de Deus que está sendo exposta. É a voz de Deus falando ao nosso coração. É a revelação da sua mente, do seu coração para nós, as suas expectativas sobre nós. Nós precisamos receber a palavra de Deus com expectativa e fé e precisamos nos comprometer a nos alinharmos, a nos posicionarmos sobre ela para que o seu poder nos atinja e a nossa vida seja transformada. É isto que Deus quer e é isto que nós também devemos querer. Aleluia. Feche seus olhos e ore comigo mais uma vez. Senhor, nessa noite nós apresentamos diante do Senhor o nosso coração e a nossa mente para que a Tua palavra encontre um lugar seguro em nós. Para que a Tua palavra encontre um lugar seguro em nós e dispare em nós todo o poder que ela carrega. Queremos ser tocados, queremos ser reformados, queremos ser transformados, melhorados pelo poder da Tua palavra nesta manhã. Queremos ser feitos um pouco mais semelhantes a Jesus, segundo a Tua vontade, em conhecer os Teus caminhos, em entender os Teus caminhos e aceitar os Teus caminhos. E nos levantarmos para andar nos Teus caminhos. Essa é a nossa vontade, esse é o nosso desejo. Por isso nós oramos, ministre o nosso coração. Fale conosco, Senhor, com a Tua voz doce, calma e suave. E nos encoraje nessa noite, nos fortaleça nessa noite, nos inspire nessa noite. Nos levante nessa noite para a glória do Teu nome, para a glória do Teu nome. Nós oramos, amém. Amém. Como eu disse, essa mensagem ela é inspirada num recorte da vida de Neemias. Então eu quero te dar um contexto dos fatos sobre a vida de Neemias. Nós vamos ler daqui a pouquinho aí no livro de Neemias, já pedimos para você abrir. Veja, após a morte do rei Salomão, filho do rei Davi, o reino unificado de Israel foi dividido em dois reinos, o reino do sul e o reino do norte. E essa divisão deu início a uma sucessão
de dominações sofridas pelos israelitas que, vez após vez, eram feitos escravos por alguma nação dominante. E o contexto dessa história aqui, de Neemias, que nós vamos ler, ele é anterior a ele cerca de 90 anos, quando o rei da Pérsia autorizou que Zorobabel levasse quase 50 mil judeus de volta à Babilônia para Jerusalém. Zorobabel e os profetas Ageu e Zacarias motivaram e lideraram o povo na edificação do templo de Jerusalém. E 80 anos depois da volta de Zorobabel, Esdras conduziu um grupo bem menor que retornou a Jerusalém com dois objetivos principais: ajudar no acabamento do templo e trabalhar na reeducação espiritual dos israelitas, ensinando o povo a ser fiel ao Senhor novamente. E a cada dominação que o povo de Israel sofria, a cultura e a religião do povo de Israel eram adulteradas pela mistura da cultura e da religião dos povos que o dominavam. Conforme o tempo passava, aquilo que caracterizava o povo de Israel como povo de Deus ia sendo desconfigurado. E nessa reforma, liderada por Zorobabel, liderada por Ageu, liderada por Esdras, o templo de Jerusalém foi reconstruído, os muros de Jerusalém foram reconstruídos, reformados, e o povo também teve de ser reeducado, o povo também teve de ser reensinado na lei do Senhor, a ser fiel ao Senhor, a adorar ao Senhor. E na corte persa, lá na Babilônia, Neemias possuía um cargo muito importante e de grande responsabilidade, pois ele era o copeiro pessoal do rei Artaxerxes I. Isso fazia dele um membro da corte real que possuía grande influência e prestígio devido à sua proximidade com o rei e a confiança que ele desfrutava dele, uma vez que a sua responsabilidade não era só escolher e aprovar o vinho que o rei beberia, mas também garantir que o rei não seria envenenado. Então, se alguém tivesse um rei envenenado por alguma bebida que o rei devesse beber, essa pessoa seria o seu copeiro. Então, Neemias tinha um cargo de bastante responsabilidade e também de influência e prestígio junto ao rei. Enquanto Esdras liderava a segunda fase da reforma, Neemias estava trabalhando quando ele recebeu a notícia de seu irmão e mais alguns judeus que a situação na cidade de Jerusalém era precária. E a falta de segurança devido às condições péssimas dos muros da cidade, os que protegiam a cidade haviam sido derrubados, a cidade estava desprotegida. E deixou Neemias angustiado. No capítulo 1 de Neemias nós lemos isso. Não vamos ler agora, vamos ler daqui a pouco. Mas Neemias ficou angustiado com o relatório que o seu irmão e aqueles judeus que estavam com ele trouxeram. E disseram: olha, Neemias, a situação lá não está nada boa, a situação lá está precária, a situação lá está difícil. E a Bíblia diz que Neemias passou alguns dias em jejum, passou alguns dias em oração, tomou a decisão de pedir ao rei a permissão de voltar a Jerusalém para reedificar os muros da cidade. Neemias, depois de jejuar e orar, tomou a decisão de liderar uma expedição de volta a Jerusalém para reformar os muros de Jerusalém. Então Neemias organizou o trabalho dos judeus para a reconstrução dos muros de Jerusalém e, com a determinação de Neemias, ativando e supervisionando o trabalho que havia sido feito, o que não havia sido feito em mais de 90 anos, foi feito em menos de 2 meses, irmão. Para a gente ter uma ideia desse contexto inicial que estou dando a vocês aqui dessa história, ou desse recorte da história de Neemias que a gente vai ler, do poder de Deus que estava sobre a vida de Neemias e da graça que favorecia Neemias nessa missão, que levou o que em mais de 90 anos não foi feito, levou 2 meses para ser feito sob a liderança de Neemias. E isso colocou Neemias no protagonismo da história do povo de Israel, ou dessa parte da história do povo de Israel, como o líder da reconstrução dos muros de Jerusalém. E toda essa história de Neemias conduzindo, de Neemias liderando o povo nessa reforma dos muros de Jerusalém, nos ensina valiosíssimas lições, valiosíssimas lições que nós devemos aprender para a reconstrução dos muros da nossa própria vida. E nós devemos aprender para uma reforma em nossa própria vida, ou em alguma área da nossa vida para a qual nós desejamos uma reforma. E eu quero ver com vocês essas lições a partir de agora. Então, entendendo assim bem brevemente o contexto,
em que se encontra Neemias aqui e aqueles de quem nós vamos ler aqui nesse recorte da sua história. Vamos aprender que lições são essas, irmãos. O meu desejo, a minha oração, de verdade, é que você aprenda essas lições nessa noite, que você se comprometa em aplicá-las na sua própria vida. Aplicá-las na sua própria vida. Então, lições gerais que servem para a reforma de qualquer área da nossa vida. Se nós formos atentos e estivermos decididos a abraçar a palavra de Deus, como a voz de Deus nos guiando, nos conduzindo no caminho da nossa reforma, certamente provocará uma revolução na nossa vida, meu irmão. Uma revolução na nossa vida. Sabe, eu estou cada vez mais convicto de que a vontade de Deus é que você cresça, a vontade de Deus é que você se desenvolva, a vontade de Deus é que você seja fortalecido, a vontade de Deus é que você amadureça, a vontade de Deus é que você aprenda, a vontade de Deus é que você empreenda, a vontade de Deus é que você entre pelas portas que Ele abre diante de você, a vontade de Deus é que você não entre pelas portas que Ele fecha diante de você, a vontade de Deus é que você adquira cada vez mais discernimento e sensibilidade à sua voz, ao mover do seu espírito. A vontade de Deus é que você abrace a sua palavra e entenda a revelação da sua mente, do seu coração a seu respeito. A vontade de Deus é que você compreenda o propósito da sua existência. A vontade de Deus é que você viva em equilíbrio. A vontade de Deus é que você avance. A vontade de Deus é que você dê certo. A vontade de Deus é que você prospere. Essa é a vontade de Deus, meu irmão. Essa é a vontade de Deus. Nós vemos a vontade de Deus revelada ao longo de toda a Escritura Sagrada. Nós não podemos simplesmente baixar a guarda, nos conformarmos com a vida como ela se nos dá. Nós precisamos comparar a vida que estamos vivendo com a vida que Deus quer que vivamos. Para identificarmos, então, onde estão os pontos de desequilíbrio. Para identificarmos onde estão os pontos que estão, onde estão os obstáculos que estão nos impedindo de viver a vida que Deus quer que vivamos. E, de alguma forma, me antecipando aqui o que eu vou ter ao longo da mensagem, isso não tem nada a ver com uma vida de facilidades, isso não tem nada a ver com uma vida livre de aflições e dores, pelo contrário. É preciso que hajam aflições e dores, é preciso que haja sofrimento, é preciso que haja dificuldades, é preciso que haja adversidade, que hajam adversidades para que sejamos vitoriosos. Amém? Amém? Você entende isso, irmão? Não há vitória sem luta, não há vitória sem batalha, não há vitória sem guerra. Nós vamos falar de uma vida vitoriosa, nós vamos falar da vontade de Deus de nos fazer vencer, nos fazer conquistar, avançar, possuir. Precisamos estar presentes e precisamos aceitar os sofrimentos inevitáveis da vida, crendo que o Senhor está conosco, nos fortalecendo no poder do seu Espírito, da sua palavra, e pela sua forte mão nós venceremos. Amém, irmão? Pela sua forte mão nós venceremos. Então nós precisamos abraçar a vontade de Deus e precisamos ser honestos para fazer uma leitura de nossa própria vida e entender onde a vontade de Deus não está se cumprindo, não está sendo realizada na nossa vida. E nos posicionarmos e nos alinharmos a isso. Então vamos aprender essas lições que Neemias nos ensina hoje, para que o mesmo êxito que ele teve liderando o povo de Israel na reforma dos muros de Jerusalém, nós também tenhamos na reforma dos muros da nossa vida. Talvez estejam caídos nessa noite, ou que precisam de alguma reforma, de algum reparo, para a glória de Deus. Amém? Neemias capítulo 2. A partir do versículo 11. Chegou lá, diga amém. Eu hoje trouxe a NAA, a versão Almeida atualizada. Você está com a NBI, a leitura vai ser um pouquinho diferente só, mas acompanha aí, vai dar certo. Versículo 11. Então, cheguei a Jerusalém. Depois de esperar 3 dias, me levantei à noite, junto com uns poucos homens que estavam comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, a não ser o que eu montava. De noite, saí pelo portão do vale, em direção à fonte do dragão, ao portão do monturo, e inspecionei as muralhas de Jerusalém, que estavam em ruínas e cujos portões tinham sido destruídos pelo fogo. Aqui no versículo 13, nós lemos que Neemias se levantou à noite. O versículo começa assim: de noite, saí pelo portão do vale em direção à fonte do dragão e ao portão do monturo.
Neemias se levantou e saiu à noite. E a primeira lição que nós aprendemos aqui é que quando a noite vem em nossas vidas, é hora de nos levantarmos e sairmos. Quando a noite vem em nossas vidas, é hora de nos levantarmos e sairmos. E o que quero dizer é que para reformar os muros da nossa vida, em quaisquer que sejam as áreas da nossa vida, cujos muros precisam de uma reforma, nós devemos ser corajosos para nos levantarmos em fé no meio da nossa noite. Quando a noite vem em nossas vidas, não é hora de nos escondermos. Não é hora de choramingarmos pelos cantos. Não é hora de nos vitimizarmos. Não é hora de culparmos quem quer que seja. Isso não só nos ajuda, como isso não só não nos ajuda, como nos impede de vencermos quaisquer que sejam as nossas batalhas, como nos impede de reformarmos os muros da nossa vida que estão caídos, que precisam de reformas. Se você está agora mesmo vivendo uma densa noite em sua vida, se os muros da sua vida ou de alguma área da sua vida estão caídos, precisando de uma reforma, você precisa hoje, não amanhã, não depois, não semana que vem ou mês que vem, você precisa hoje se levantar no meio da sua noite e sair. Você precisa dispor o seu coração para se levantar no meio da sua noite e sair, se mover. Você não pode ficar parado. Você não pode ficar de guarda baixa, aceitando passivamente que essa situação se perpetue na sua vida. Não. Se você entende que isso não está em conformidade com a vontade de Deus para você, você precisa se levantar. Hoje é noite de você se levantar, meu irmão. Hoje é noite de você se levantar, minha irmã. Hoje é noite de você realizar que se você ficar aí parado, de braços cruzados, que se você ficar aí parado, se vitimizando, se lamentando, culpando a quem quer que seja, isso não vai te ajudar. Seus muros não serão reconstruídos. A reforma que você precisa sofrer não ocorrerá. Porque para reformarmos os muros caídos da nossa vida, precisamos nos levantar e sairmos. No meio da noite mais escura da sua vida, o que você deve fazer não é se esconder. O que você deve fazer é se levantar e sair. E ainda no versículo 13, Neemias diz que ele inspecionou as muralhas de Jerusalém que estavam em ruínas e cujos portões tinham sido destruídos pelo fogo. E aqui está a segunda lição que nós aprendemos com Neemias para reformarmos os muros da nossa vida que estão caídos nessa noite. Nós não só devemos nos levantar e sair, mas também devemos inspecionar os muros caídos. Inspecionar os muros caídos significa se expor ao problema. Significa reconhecer as aflições da noite. Significa que se o que desejamos é reconstruir os muros de nossas vidas, o que devemos fazer é o mesmo que Neemias fez. Devemos nos expor, observar, sentir, perceber e compreender os motivos por que os nossos muros caíram. Eu digo isso, irmãos, porque não é incomum conversar com irmãos que estão vivendo densas noites na sua vida, que estão tão absorvidos pela noite, pela escuridão da noite, estão tão mergulhados nos seus problemas, que não percebem, que não reconhecem, que não inspecionam os seus problemas para identificarem de onde eles vieram, como eles se estabeleceram em sua vida. Com um pouco de observação, com um pouco de exposição, com um pouco de reflexão, você pode perceber que os motivos desses problemas terem se instalado na vida dessas pessoas não eram tão difíceis assim de se resolverem. Às vezes a gente fica numa posição tão passiva assim diante dos problemas, eles vão se avolumando, eles vão ganhando força, e a gente vai ficando assim meio chateado, a gente vai ficando, e a gente não percebe muitas vezes que quando eles surgem, ou melhor, a gente não percebe que a melhor ocasião para combatermos esses problemas e para resolvermos esses problemas é quando eles surgem. Então você precisa inspecionar os muros que caíram os muros da sua vida que caíram, irmão.
Você precisa entender por que isso aconteceu. Você precisa reconhecer você precisa reconhecer como você chegou aonde chegou. Você precisa reconhecer porque as coisas estão do jeito que estão. Não adianta só levantar as mãos para os céus e pedir milagres ao Senhor. Não adianta só levantar as mãos para os céus e pedir por uma intervenção sobrenatural e poderosa ao Senhor nesse problema. Não adianta só levantar as mãos para os céus e pedir que o Senhor brilhe a sua luz sobre as trevas da nossa noite. Ele até pode fazer por misericórdia, irmãos, mas se nós não entendermos por que esses problemas aconteceram, se nós não reconhecermos, não inspecionarmos e reconhecermos os muros caídos para entendermos onde estavam as falhas, onde estavam as peças mal encaixadas, onde estavam localizados os pontos de desequilíbrio nesses muros, eles vão cair de novo. Eles vão cair de novo. Então, quando as trevas da noite são mais densas na nossa vida, irmãos, e os nossos muros estão caídos, nós precisamos, primeiro, nos levantarmos. Nos levantarmos. Precisamos dispor o nosso coração para nos levantarmos e sairmos. Em seguida, precisamos reconhecer os muros, precisamos inspecionar os muros, precisamos reconhecer quais foram os problemas que nos levaram aonde chegamos. Porque o que aconteceu, aconteceu. Aqui é importante a gente enfatizar que há uma grande diferença entre prazer e alegria, irmãos. Porque nem sempre nós teremos prazer nesta vida, mas sempre podemos viver alegres. Pois o prazer vem das circunstâncias momentâneas que vivemos, mas a alegria, ou a nossa alegria, vem de Cristo em nós, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Mesmo vivendo as trevas mais densas da sua vida, hoje você pode se alegrar porque você tem o Espírito de Deus. Você pode se alegrar porque você tem a vida de Deus, a natureza de Deus. Você pode se alegrar porque você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Você pode se alegrar porque Ele tem olhos sobre a sua vida, porque Ele não está alheio ao seu sofrimento, ao seu problema. Ele não está alheio ao muro da sua vida que caiu, Ele não está alheio à reforma que você precisa sofrer essa noite. Ele conhece você muito bem, tem a sua vida na palma das suas mãos e Ele está pronto a dar a você favor, Ele está pronto a dar a você graça, a dar a você a força que você precisa para empreender essa reforma que você tanto precisa, irmão. É daí que vem a nossa alegria. É daí que vem a nossa alegria. Por isso que nós podemos nos alegrar mesmo quando as coisas não vão tão bem quanto nós gostaríamos que fossem. Porque nossa alegria não vem das circunstâncias boas que vivemos, mas do Espírito Santo que nos habita. Em Tiago capítulo 1, do versículo 2 ao 4, a Bíblia diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. São as provações que nos amadurecem, são as provações que nos fazem íntegros, são as provações que nos permitem experimentar a provisão de Deus, o socorro, o cuidado de Deus muitas vezes. Por isso, mesmo em meio às mais densas trevas da noite, podemos permanecer alegres, pois as noites da vida não são sobre o quanto forte nós somos, mas sobre o quão forte Deus é. Amém, meu irmão? É sobre a nossa confiança em Deus. Por isso nós não podemos ter medo da noite. Por isso nós não podemos nos acovardar na noite. Por isso nós não podemos nos esconder no meio da nossa noite. Precisamos, como Neemias, nos levantarmos, sairmos e inspecionar os muros. Por quê, irmãos? Porque durante a noite que as estrelas brilham. Em Filipenses capítulo 2, versículos 14 e 15, o apóstolo Paulo diz: façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas do universo. Paulo compara os filhos de Deus a estrelas brilhando no universo. Durante o dia não se veem as estrelas, irmãos. As estrelas se veem durante a noite. É durante as noites da vida que a luz de Cristo pode brilhar através de nós, iluminando as trevas, iluminando a escuridão e nos mostrando o caminho a seguir. É durante a noite que as estrelas brilham. Por isso não tenha medo. Não tenha medo, não se acovarde. Não se esconda, não recue. Se você está vivendo uma noite na sua vida hoje, se você precisa de uma reforma nos muros da sua vida hoje, você precisa se levantar, você precisa sair, você precisa inspecionar os muros e saber
e saber que é nas noites mais densas da vida que as estrelas brilham, que a luz de Cristo pode brilhar através de nós. Então hoje é o dia de você sair com fé e coragem para inspecionar os seus muros. Hoje é o dia. Saber e compreender os motivos por que eles caíram, para então receber de Deus a estratégia para reconstruí-los. Amém, irmãos? Lembre-se, eu disse no início da mensagem, o que nós estamos aprendendo com o Neemias aqui é a mente e o coração corretos para a reforma que precisamos da nossa vida. Porque, veja, a coisa na nossa vida, eu já disse isso aqui muitas vezes, talvez você esteja ouvindo isso aqui pela 13ª, 15ª, 20ª vez, talvez. A coisa na nossa vida que Deus faz a partir da sua prerrogativa divina de ser Deus. Ele é soberano e pode fazer o que quer, então ele simplesmente vai e faz o que ele quer fazer na nossa vida. Mas via de regra, irmãos, o que Deus faz na nossa vida faz por meio de processos. Via de regra, o que Deus faz na nossa vida faz por meio de ciclos, com começo, meio e fim. E nós precisamos aprender isso. Nós precisamos aprender isso. Nós precisamos aprender isso para orar corretamente. Nós precisamos aprender isso para ajustar as nossas expectativas sobre a ação de Deus na nossa vida. Nós precisamos entender isso para compreendermos os movimentos de Deus. Precisamos compreender isso para entender que mesmo quando parece que Deus não está se movendo, mesmo quando parece que Deus não está agindo, mesmo quando parece que Deus não está falando, Ele continua lá, presente, de olho na nossa vida, de olho na nossa circunstância. Toda noite, tem hora para acabar, irmão. O dia vem. Nós cantamos aqui, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque amanhã traz um novo dia, a luz brilha. A luz brilha. Pode-se ver, então, o que não se via à noite. Pode-se reconhecer o que não se reconhecia à noite. Precisamos nos levantar, sair, inspecionar, entender. Tudo isso é parte do processo de reconstruir muros. Reclamar não ajuda. Culpar não ajuda. Se esconder não ajuda. Negar não ajuda. Só há uma coisa capaz de erguer os muros das nossas vidas. Uma coisa, uma virtude. Coragem. Coragem. Certamente você conhece histórias de pessoas próximas a você. Talvez você tenha histórias assim na sua própria vida. Histórias de como essas pessoas que você conhece, ou mesmo você, foram corajosos para encararem situações difíceis, corajosos para encararem problemas, corajosos para encararem certas noites na vida de vocês. E com coragem e fé na ação poderosa do Senhor, a noite passou, o dia veio, as coisas se acertaram, no final deu tudo certo. Você tem alguma história assim na sua vida, irmão? Você conhece alguém com alguma história assim na sua vida? Só a coragem pode nos fazer capazes de reconstruir os muros caídos na nossa vida. Então negar não ajuda. A única coisa que ajuda é coragem. Mas que coragem? A coragem natural humana? Não, a coragem que vem da fé de que quando nós nos alinhamos com Deus para uma reforma, Ele nos garante vitória, Ele nos garante o sucesso. Não é coragem pela coragem, mas a coragem que vem da fé nele. Amém, meu irmão? A coragem que vem da fé em Deus. Por que nós nos acorajamos diante das circunstâncias difíceis da vida? Porque cremos em Deus. Cremos quem Deus é. Cremos no seu poder. Cremos no que Ele faz. Ao longo da história da reconstrução dos muros de Jerusalém, nós percebemos que Deus viabilizou os meios. Deus viabilizou os recursos. Deus viabilizou a estratégia, a sabedoria. Mas quem meteu a mão na massa foi Neemias. Quem coordenou o trabalho, quem liderou o trabalho, quem motivou o povo foi Neemias. Deus provê os recursos, meu irmão. Deus provê a sabedoria para você. Deus provê a força que você precisa. Deus provê os caminhos. Deus abre portas. Mas você precisa se levantar e sair. Você precisa fazer algo sobre isso nessa noite. Você precisa fazer algo sobre os muros caídos da sua vida nessa noite. Você precisa se levantar e orar ao Senhor pela reforma que você precisa. Você precisa se dispor ao Senhor para trabalhar com Ele na reforma que você precisa. Você está me entendendo nessa noite, irmão? Há um trabalho a ser feito. Esse trabalho não pode ser negligenciado.
Se negligenciarmos o trabalho que nos cabe, no way, nada feito. A reforma não acontecerá. Porque veja, ninguém vai fazer por você o que só você pode fazer por si mesmo. Nem Deus faz por você o que você deve fazer por si mesmo. Então levante-se no meio da sua noite, inspecione os seus muros, enfrente a sua dor, enfrente a sua noite, se você quiser superá-la. Hoje é noite de você se levantar, hoje é noite de você ser tomado pela coragem que vem da fé em Deus. Não pela coragem que vem da fé em você mesmo, porque pode ser que no meio da sua noite você olhe para si mesmo e diga: não há nada de bom em mim, não há recursos em mim, não há força em mim, não há sabedoria em mim. Muito bem, há espaço então para a força de Deus, para os recursos de Deus, para a sabedoria de Deus. Há espaço então para que Deus haja a partir das suas fragilidades e das suas fraquezas, mostrando a você, provando a você o seu amor, a sua graça. Mostrando e provando a você que Ele está com você, mas você precisa se levantar, você precisa se dispor ao Senhor, você precisa se comprometer com este processo. Fazer o que precisa ser feito, fazer o que deve ser feito, fazer o que Deus e ninguém vão fazer por você. Todo o capítulo 4 do livro de Neemias trata da oposição que ele e o povo sofreram durante a reconstrução dos muros. Enquanto eles estavam lá trabalhando, opositores se levantaram para desencorajar o povo. Opositores se levantaram para frustrar as intenções de Neemias. Opositores se levantaram para atrapalhar aquilo que Neemias estava fazendo juntamente com o povo ali em Jerusalém, para dificultar o seu trabalho. E há mais lições que nós aprendemos aqui. A terceira lição que a gente aprende com essa história, a partir especialmente agora do capítulo 4 de Neemias, é que a resistência e a oposição geralmente indicam a presença de um tesouro, geralmente indicam a presença de valor. Você está trabalhando com o Senhor para reformar alguma área de sua vida, irmãos, e a oposição, há dificuldades, há adversidades, creia, há tesouro sendo escavado, há tesouro sendo descoberto. Há tesouro vindo à superfície, você não pode parar. Você não pode desistir de trabalhar. Você não pode sucumbir à oposição, você não pode sucumbir ao desencorajamento que muita gente ou que as circunstâncias à sua volta tentam imprimir sobre você. Você precisa crer que há tesouro sendo escavado, o Senhor está trabalhando a sua vida nesse processo. O Senhor está trabalhando as suas virtudes nesse processo. O Senhor está trabalhando o seu coração nesse processo. O Senhor está trabalhando a sua perseverança nesse processo. O Senhor está trabalhando a sua fé nesse processo. Ele está trazendo o valor à tona. Ele está trazendo o valor à superfície. Por isso muitas vezes há oposição. Por isso muitas vezes há desencorajamento. Por isso muitas vezes há adversidade no meio da nossa reforma, no meio da reconstrução dos nossos muros. Não podemos acreditar que será molecinha, não podemos acreditar que será muito bem um tijolo depois do outro e tudo ficará bem. Haverão oposições muitas vezes, haverão dificuldades muitas vezes, mesmo no processo de reconstrução dos muros. O que nós devemos saber é que quando as coisas estão difíceis, isso não é necessariamente um sinal de que nós estamos fazendo as coisas do jeito errado, ou de que Satanás está retendo o que é nosso, ou qualquer coisa do tipo. Muitas vezes, quando as coisas estão difíceis, quando há resistência e oposição à reconstrução dos muros da nossa vida, isso quer dizer que há um tesouro escondido ali. Quando as coisas estão difíceis, é aí que devemos trabalhar mais duro. O muro de Jerusalém, o templo de Jerusalém, tudo isso caracterizava o povo de Jerusalém como o povo de Deus. O valor do povo estava ali, nos muros, estava no templo, estava na sua cultura, estava na lei do Senhor. Enquanto tudo isso estava sendo reformado, para que o valor da nação de Israel, o valor do povo de Deus, viesse à superfície outra vez, os opositores se levantaram para impedir que a obra acontecesse, que a reforma acontecesse. Há tesouros, irmão. Há tesouros escondidos dentro de você, que Deus está trabalhando, que Deus está escavando, que Deus está trazendo à superfície novamente. Há tesouros para virem à tona. Tesouros dos quais você nem se lembrava, tesouros muitas vezes que você nem sabia que existiam dentro de você.
Deus está trabalhando por meio dessas circunstâncias difíceis. Deus está trabalhando. Lembre-se do que Paulo diz em Romanos: Deus age por meio de todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus é especialista em trabalhar por vias difíceis. Deus é especialista em trabalhar no meio de adversidades, no meio de circunstâncias complicadas, para levar você ao seu propósito, ao seu destino, para realizar na sua vida a sua vontade. Ele é especialista, irmão. Então creia, se a noite está densa e se você reconhece que há muros na sua vida que precisam ser levantados, reformados, reerguidos, trabalhe com o Senhor, deixe Ele conduzir você, mesmo que seja por vias difíceis, mesmo que seja por vias complicadas. Deixe-se guiar pelo Espírito Santo, deixe-se guiar pela mão poderosa do Senhor, pela Sagrada Escritura, pela comunhão dos santos, pela oração. Deixe-se guiar pelos meios de graça, deixe-se guiar pelos recursos que Deus oferece a você para guiá-lo nesse caminho, porque Ele certamente sabe como levá-lo ao seu destino. E Ele sabe como, no meio desse processo, tirar de você o que você tem de melhor, fazer surgir em você o que tem de melhor. É normal, no meio dessas circunstâncias, nós nos sentimos pequenos demais, nos sentimos sem valor, nos sentimos sem importância, nos sentimos tão fragilizados que não conseguimos mais ver nada de bom em nós. Isso é normal. Mas nessa noite não. Nessa noite não. Nessa noite você vai se levantar. Nessa noite você vai sair no meio da sua noite. Você vai inspecionar o seu muro. Nessa noite você vai entender que Deus está trabalhando em você para escavar tesouros. Deus está trabalhando em você para trazer valor à tona. Deus está trabalhando em você para tirar de você o que você tem de melhor, para torná-lo mais forte, para torná-lo mais presente, mais atento, mais cheio do Espírito Santo, mais cheio da palavra, mais cheio de discernimento, sabedoria, mais sensível à sua voz, ao seu mover. Deus está trabalhando em você. Você só precisa trabalhar com Ele. Com Ele. Veja, irmãos, quem, senão o nosso inimigo, quer mais do que ninguém que os muros da nossa vida permaneçam caídos e em escombros? Os muros de uma cidade são a proteção desta cidade. Quanto mais tempo o inimigo ganhar mantendo os nossos muros caídos, mais tempo estaremos desprotegidos e suscetíveis aos seus ataques. Por isso é que nós lemos em Tiago capítulo 4, versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Somos advertidos a resistir porque o nosso inimigo é insistente. Ele insiste, então Deus fala: olha, resista. Resista e ele vai fugir. Se ele não encontrar resistência em sua oposição, ele vai invadir novamente os limites da sua cidade. Ele vai invadir novamente os limites da sua vida. Não tenha dúvida disso, irmão. Por isso que quando Neemias estava lá liderando a reconstrução do muro e os opositores vieram, eles disseram: olha, com uma mão vocês vão trabalhar no muro e com a outra vocês vão segurar a espada. Com uma mão vocês vão trabalhar no muro, com a outra vocês vão segurar a espada. Há trabalho a ser feito, há uma guerra a ser guerreada, estejam atentos e prontos. Mas não parem, não parem, não parem, não parem, não parem, não parem. Uma hora o muro é reconstruído. Uma hora a proteção da nossa cidade está levantada, está de pé outra vez. Uma hora a ordem é restaurada. Uma hora nós entenderemos o que Deus está fazendo. Não pare, não pare, em nome de Jesus. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 25, versículo 28, como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Preste atenção, como uma cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Enquanto nós não dominarmos a nós mesmos, enquanto não dominarmos nossos pensamentos, nossas emoções, não seremos capazes de reconstruir os nossos muros, e é nisso o que o nosso inimigo trabalha. Domine seus medos e eles desaparecerão. Porque a boa notícia sobre isso é que você pode dominar-se a si mesmo, você pode dominar seus medos, irmãos. Por quê? Porque vocês são bons o bastante, nós somos bons o bastante para isso? Não, porque nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo manifesta o seu fruto em nós. O seu fruto em nós é domínio próprio. Também. Em Gálatas 5:22 nós lemos: amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Um dos aspectos do fruto do Espírito é domínio próprio. Então você pode dominar-se pela força do Espírito Santo que há em você, que está trabalhando em você, que está conformando você à imagem de Cristo, mas você precisa estar consciente disso.
Você precisa estar presente para isso. Você precisa reconhecer isso. E reconhecendo isso, você precisa resistir à oposição do diabo e dizer, não, 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 não. Eu tenho o Espírito de Deus, o Espírito de Deus manifesta em mim domínio próprio. Eu não vou me deixar vencer, eu não vou me deixar abater, eu não vou me deixar atropelar pelas minhas emoções, pelos meus maus pensamentos. Eu vencerei. Se você percebe que não está dominando a si mesmo, diga ao Espírito Santo, Espírito de Cristo, manifeste o domínio próprio em mim agora. Espírito de Cristo, manifeste o domínio próprio em mim agora, irmãos. Como eu oro isso? Como eu oro isso todos os dias? As circunstâncias em que eu percebo que as minhas emoções estão tomando a frente, estão guiando os meus pensamentos e me levando a um certo tipo de comportamento, eu paro por 2 segundos, por 5 segundos e oro, Espírito Santo, manifeste o domínio próprio em mim agora. Domínio próprio de Jesus, manifeste em mim agora. Eu paro, penso por 5 segundos, 10 segundos, quais são as melhores opções, quais são os prováveis impactos das decisões que eu tenho de tomar naquele momento. Eu busco ouvir o Espírito Santo e receber a sua liderança para o caminho que eu devo seguir. Espírito Santo, manifeste o domínio próprio de Jesus em mim agora. Mas às vezes, ou muitas vezes, o que acontece é que a gente dá vazão mesmo. E as nossas emoções nos atropelam, os nossos maus pensamentos nos atropelam. Quando nós nos damos conta do que está acontecendo, nós já fizemos o que não devíamos fazer, nós já falamos o que não devíamos falar, nós já agimos como não deveríamos agir. E remediar é sempre muito pior do que prevenir, meu irmão. Você sabe disso. É muito melhor cuidar da saúde do que ficar doente e ter que tomar remédio. É muito melhor praticar exercício, comer bem, dormir bem, do que comer mal, dormir mal, não descansar, não fazer exercício e ficar com o corpo cheio de doença ao longo do tempo. Então nós nos prevenimos orando o Espírito Santo. Manifeste em mim teu fruto agora, domínio próprio agora. Em 1 João capítulo 4, versículo 18, a Bíblia diz, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Romanos 5,5 diz, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Agora, vamos montar essa equação, irmãos, da seguinte forma. O Espírito de Cristo habita em nós. Amém? Amém? Se o Espírito de Cristo é o amor que Deus derramou em nós, e o verdadeiro amor lança fora todo medo, logo eu não devo temer o mal que me sobrevém à noite. Logo eu não devo temer a oposição que me sobrevém à noite. Não precisamos temer a oposição do inimigo, a reconstrução dos muros da nossa vida, porque o Espírito de Cristo em nós é o domínio próprio e a coragem e o amor de Cristo em nós. Se queremos viver em vitória, precisamos de batalhas. Para batalhar as batalhas que queremos vencer ou que precisamos vencer, precisamos de coragem, precisamos de amor, precisamos do Espírito Santo, precisamos de fé. Tudo isso está em nós. Nós precisamos pegar tudo isso nessa noite. Pegar tudo isso nessa noite. Decidir hoje colocar a casa em ordem. Decidir hoje parar de dar desculpas. Parar de dar desculpas. Cada desculpa que você dá é tempo que você perde. Cada desculpa que você dá é um muro, é um tijolo no muro que fica lá caído e o seu muro aberto. Você precisa parar de tentar se enganar, dando desculpas a si mesmo e precisa fazer o que deve ser feito. Levantar-se no meio da sua noite, sair, inspecionar os muros, orar para que o Espírito Santo manifeste o fruto do Espírito em você. Trabalhar com o Senhor, comprometer-se com o Senhor. E aí no capítulo 4 de Neemias, veja só os versículos 13 e 14. Neemias disse, então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás da muralha, com as suas espadas e lanças e as suas lanças em seus arcos. Depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não tenham medo deles, lembre-se do Senhor, grande e temível, lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. De novo, versículo 14. Depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não tenham medo deles. Lembre-se do Senhor grande e temível e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês.
A quarta lição que a gente aprende aqui com Neemias e a reconstrução dos muros é que em tempos difíceis precisamos de pessoas que nos liderem e que nos encorajem. Irmãos, Neemias era um copeiro. Neemias não era engenheiro. Neemias não era especialista em reconstrução de muros. Mas apesar de não ser engenheiro, Neemias era um excelente líder e encorajador de pessoas. A coisa mais comum na vida de pessoas com muros caídos é a reclusão e o distanciamento dos ambientes das pessoas que realmente importam. Não são poucos os casos, e eu já trabalhei como pastor, irmãos, que as pessoas chegaram a mim em francares quase totalmente irrecuperáveis e por causa do medo e da vergonha não se cercaram de líderes que os encorajassem. Pelo contrário, cercaram-se e ouviram pessoas que não podiam lhes ajudar de fato. Isso contribuiu para que se estabelecesse um padrão de pensamentos desfavorável a qualquer coisa boa que estivesse diante deles. Você não pode fugir e se esconder, você precisa se aproximar de pessoas que podem encorajar você, que podem liderar você, que podem ajudá-lo a enxergar aquilo que você não está enxergando. Você está entendendo isso, irmão, essa noite? Sempre há um irmão mais velho na fé, sempre há um ancião na fé, sempre há alguém mais experiente, sempre há alguém que pode nos ajudar por perto. Sempre há alguém que pode nos ajudar por perto. Não está tão perto de você assim, alguém perto de você conhece alguém que pode ajudá-lo. Mas não fuja, não fique recluso, não se esconda. Sabe, o povo estava reconstruindo o muro e lutando pela reforma do muro como uma unidade. Como uma unidade, eles estavam juntos naquele processo. Eles estavam juntos naquele trabalho. Quando nós nos desconectamos e nos isolamos e nos escondemos e não falamos. Sabe, irmãos, muitas vezes eu atendo no gabinete pessoas que estão com a alma pressurizada, pessoas que estão assim, ó. Por que você demorou tanto a vir aqui? Ah, eu estava com vergonha. Ah, eu não queria falar sobre isso. Ah, mas você tem que falar, você não pode se esconder atrás da sua vergonha. E a gente abre uma válvula de despressurização, que a pessoa começa a falar, e só o fato de falar já deixa ela bem melhor do que quando ela saiu, do que quando ela chegou. E aí, é possível dar algum caminhamento, algum conselho, é possível ler a Bíblia juntos, é possível orar juntos. Irmãos, nós somos um corpo, uma unidade. O muro caído da sua vida também importa a mim. Porque somos todos família de Deus. Amém, irmãos? Também importa a mim. O muro caído na sua vida também importa ao irmão que está lá. Porque se você está desprotegido, somos um corpo, né? Paulo diz que nós somos o corpo de Cristo. Quando um membro sofre, Paulo diz isso. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem junto com ele. Então nós não estamos isolados sozinhos, nós fazemos parte de um todo. E quando nós nos desconectamos, nos isolamos e nos escondemos, todo o corpo é comprometido. Todo o corpo é comprometido. E Neemias disse para o povo, olha, lutem por vocês, lutem pelos seus filhos, lutem pela sua casa, lutem pela família de vocês. Porque ele está dizendo, olha, o trabalho que você está fazendo aqui não é só sobre você. O esforço que você está empreendendo aqui não é só sobre você. Então não se esconda, irmãos. Não se esconda, porque no fim das contas, isso revela orgulho. Isso revela orgulho. Ah, mas como assim, Daniel? Eu estou sofrendo, você está me chamando de orgulhoso? É orgulho. No fim das contas, é orgulho. Precisamos ser humildes para nos submetermos ao conselho de irmãos na fé mais velhos, mais experientes. Precisamos ser humildes para dizer, cara, eu não sei lidar com isso. Eu não sei o que fazer, eu não sei o que dizer. Me ajuda a sair desse buraco. Precisamos desenvolver o hábito de cultivar relacionamentos com pessoas que são boas naquilo que somos ruins. Amém, irmãos? Há uma coisa sobre relacionamentos muito importante aqui. Pessoas de virtude, elas tendem a nos puxar para cima. Elas tendem a nos puxar para cima. O inverso também é verdade. Salomão disse, ande com os tolos, Salomão disse, ande com os sábios, se tornará cada vez mais sábio. Ande com os tolos e acabará mal. Você entende? Dois extremos são verdade. Pessoas de valor tendem a nos puxar para cima. Pessoas sem valor tendem a nos puxar para baixo. Nós precisamos estar atentos
as portas do nosso coração, porque o mesmo Salomão disse: sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, pois dele procede a saída da vida. Quem está acessando a nossa vida e o nosso coração durante as noites da nossa vida? Durante as noites da nossa vida, durante os tempos difíceis da nossa vida. Precisamos de encorajamento, mais do que qualquer outra coisa nos dias de hoje. Encorajamento, irmão. Porque gente para botar para baixo tem uns montes. Tem uns montes, precisamos de gente que nos encoraje, que nos empurre, que nos mostre caminhos, que nos ajude com soluções. Com uma palavra de Deus, uma palavra profética. Geralmente pessoas com os muros caídos não são capazes de verem por si mesmas o potencial que elas carregam como seres humanos, em especial os seres humanos nascidos de novo, os filhos de Deus. Uma condição fragilizada de alma não nos turva a nossa visão e a gente não consegue ver as coisas como elas realmente são. É preciso alguém com visão, com um espírito intrépido, que nos estenda a mão e nos levante para que sejamos capazes de ver quem nós realmente somos em Cristo. Nossas batalhas são vencidas no exato momento em que nos asseguramos de que quem somos, de a quem pertencemos. Quando nós realizamos: eu sou um filho de Deus, eu sou um filho amado de Deus, estou no seu reino, Ele está comigo. Quando nós, entendemos isso, irmãos, e a nossa fé vai sendo fortalecida nessa verdade, nós então vamos ganhando força para vencermos as nossas lutas, as nossas batalhas. Se formos humildes e inteligentes para reconhecermos que não sabemos tudo, que não temos todas as respostas, que somos parte de um corpo que não existe em si mesmo, mas apenas no todo. Uma mão, um braço flutuando por aí não é nada, irmão. É uma aberração. Uma mão e um braço só fazem sentido num corpo. E a gente precisa entender isso. Inevitavelmente vai acontecer é que sua reforma pessoal se tornará uma vitória coletiva. Uma vitória coletiva. Escute o que eu vou te dizer, irmão. Naquilo em que você for vitorioso, com a reforma que você conseguir empreender na sua vida, não pelo seu esforço, mas pela graça de Deus, na força do Espírito Santo, isso se tornará, ou isso geralmente se torna, a sua mensagem. Aquilo em que Deus usa a sua vida para abençoar outras pessoas. Não é? Tem mais poder. Tem mais poder. Uma pessoa comum aconselhando um ex-usuário de droga, por exemplo, ou um ex-usuário de droga aconselhando um usuário de drogas, ou um ex-usuário de droga aconselhando um usuário de droga. O que tem mais poder? Alguém que já passou por lá, alguém que já esteve lá, alguém que já viu, alguém que já venceu. O que acontece exatamente agora, irmãos, e eu vim essa noite para dizer isso para você. A reforma que você precisa na sua vida, é a reforma que muitas pessoas também precisam. Quando o seu muro for reformado, Deus vai usar você para ajudar outras pessoas, para encorajar outras pessoas. Deus vai usar você como Zona Neemias para dizer: olha, lutem pelas suas casas, pelos seus filhos, pelas suas famílias. Lutem. Estamos juntos nessa. Deus vai usar a sua vida, mas você precisa se levantar. Está de noite, está escuro, mas você precisa se levantar. Você precisa se levantar nessa noite. O simples fato de não fazer nada, irmãos, já é retrocesso. O simples fato de ficar parado e não fazer nada já é retrocesso. Tanta gente está com as finanças enroladas, sabe que precisa fazer um ajuste e não faz. Tanta gente está com relacionamentos quebrados, sabe que precisa fazer ajuste e não faz. Sabe que precisa pedir perdão e não pede. Sabe que precisa liberar perdão e não libera. Tanta gente com a espiritualidade caída, sabe que precisa ler a Bíblia e orar, mas não ora e não lê a Bíblia. Não vem à igreja. Sabe? Não há reforma, irmão. A nossa reforma, irmão, ainda é pior, né? Porque assim, é reformar o banheiro morando na casa. Reformar
com gente morando na casa. É horrível, né? Que é poeira, sujeira, quebra aqui e bota colchão pra lá, tira as coisas pra cá, volta. Agora ficou bom, não, deu filtração, tem que amassar de novo, sai. Tem movimento, tem dinâmica, tem coisa pra fazer, tem, sabe? Ficar parado não resolve. Deus quer usar você, irmãos. Deus quer usar você. Amém? Neemias capítulo 6, versículo 1 ao 4. Quando Sanbalate, Tobias, Gesem, o árabe e o resto dos nossos inimigos ouviram que eu tinha reconstruído a muralha, o chefe de louvor já pode vir para cá, e nela já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo eu ainda não tivesse colocado os portões no seu lugar, Sanbalate e Gesem mandaram dizer a mim: venham, vamos nos encontrar numa das aldeias do Vale de Ono. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Por isso enviei-lhes mensageiros para dizer: estou fazendo uma grande obra e não posso descer aí. Por que devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? 4 vezes eles fizeram o mesmo pedido, mas eu lhes dei sempre a mesma resposta. Olha só. 4 vezes eles fizeram o mesmo pedido e o texto diz: mas eu lhes dei sempre a mesma resposta. A quinta e última coisa que nós aprendemos aqui com Neemias é que na maioria das vezes nós não precisamos de um plano novo. Na maioria das vezes nós só precisamos não desistir do plano original. Na maioria das vezes nós não precisamos de um plano novo. Nós só não precisamos desistir. Nós só precisamos não desistir do plano original. O plano original é que você permaneça casado e seja feliz com a sua esposa. O plano original é que você eduque os seus filhos no temor do Senhor. O plano original é que você seja financeiramente próspero, equilibrado, generoso para abençoar pessoas com aquilo que Deus tem te dado. O plano do Senhor, o plano original é que você seja emocionalmente estável. O plano original é que você seja espiritualmente vigoroso. O plano original é que você seja usado pelo Senhor, é que você seja um ministro do Evangelho. O plano original do Senhor é que a sua vida seja um sinal, a sua vida seja um testemunho ao mundo. O plano original do Senhor é Mateus 5, olha, que a sua luz brilhe diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Esse é o plano original. O resto é arranjo, o resto é atalho. Esqueça os arranjos, esqueça os atalhos. Você não precisa de um plano novo, você só precisa se manter fiel ao plano original. 4 vezes eles vieram propondo a Neemias. Neemias disse: 4 vezes eu lhes dei a mesma resposta. Neemias se manteve fiel ao plano original, ao empreendimento original. Sabe, irmãos, eu não preciso dizer para vocês, todos nós juntos entendemos que a vida, na maioria das vezes, não é uma vida de facilidade, né? Mas veja, prazer é diferente de alegria. Mesmo em dificuldade, vivemos alegres. Vivemos alegres. Mesmo em tempos difíceis, vivemos alegres. Sabe, nós não podemos nos esquecer que a perseverança é uma virtude do reino de Deus. Diga comigo, perseverança. Perseverança é uma virtude do reino de Deus. De fato, sem perseverança, não chegamos a ver o fim das coisas. Em Hebreus capítulo 10, versículos 35 e 36, a Bíblia diz: por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Não podemos perder de vista que tudo para o que se espera uma transformação requer de quem espera mais do que simplesmente esperar. Por isso Deus diz por meio do profeta Isaías que aqueles que esperam o Senhor renovam as suas forças. O que eu quero que a gente perceba junto aqui, irmãos, é que mesmo os que esperam no Senhor precisam de renovo. Seja isso, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Mesmo nós que esperamos no Senhor, vamos precisar de renovo muitas vezes.
Isto sugere que esperar no Senhor não significa cruzar os braços e deixar que Deus faça todas as coisas. De fato, há situações na vida em que a nossa única opção é abrir caminho para que Deus faça poderosa e soberanamente o que Ele pode fazer por meio do seu ilimitado poder. Mas em geral, isto acontece depois que fizemos o que podíamos e devíamos fazer. Não é? Senhor, não sei mais o que fazer. Aí o Senhor diz, muito bem, sai daí. Muito bem, estava só esperando, sai daí. Deixa eu fazer. Entendemos que esperar no Senhor é trabalhar com perseverança, certos de que quando nos sentirmos esgotados, Ele renovará as nossas forças. Ele renovará as nossas forças. Você acha que aquele povo lá reconstruindo o muro não estava cansado, irmão? Trabalhando no muro com uma mão só, com a espada na outra, tribulação, desencorajamento, guerra. Eles estavam trabalhando, mas eles estavam trabalhando com o Senhor. Eles estavam trabalhando numa reforma que o Senhor queria fazer, e o Senhor era com eles, e eles eram renovados. Eu quero terminar com uma breve menção à história de Josué lá em Jericó, que aprendeu bastante com Neemias. Mas eu queria fechar com essa breve história de Josué lá em Jericó. Josué havia recebido de Deus a missão de substituir Moisés frente aos israelitas para levá-los a Canaã, e isso incluía possuir a cidade de Jericó. Eles foram até a cidade para rodeá-la. Você lembra da história? Para rodear a cidade, circular a cidade por 7 vezes. Quando o texto diz que Josué encontrou um homem em pé. Aleluia. Nós aprendemos com isso, irmãos. A pergunta não é se Deus está conosco, a pergunta é se nós estamos com Deus. Porque Deus sempre será o homem em pé a nos esperar ao final de todas as voltas que devemos dar, para possuir a cidade, para reconquistar os muros, reconstruir os muros, reformar os muros. Deus sempre será o homem de pé a nos esperar ao fim das nossas 7 voltas. Amém? Amém, irmãos? Deus estava lá, representado por aquele homem, mas ainda assim ele disse: olha, vamos lá, circulem a cidade. Há um trabalho a fazer. Deus estava lá, mas não fez o trabalho por eles, fez o trabalho com eles. Deus estava na retaguarda dizendo: olha, vamos lá, vamos lá. Eu estou com vocês. Eu estou de pé com vocês, olhando para vocês, cuidando de vocês. Mas façam o que vocês devem fazer. Os que estão com Deus devem saber que Ele é comandante de um exército do qual nós fazemos parte. Um exército existe para a guerra, para as batalhas. Portanto, nós devemos saber que haverá luta para reconstruirmos os muros da nossa vida que caíram. Haverá trabalho para fazermos a reforma que precisamos fazer. Deveremos lutar essa guerra. Entretanto, não devemos guerrear esta guerra com algum sentimento de incerteza, insegurança, porque os inimigos virão e se nos apresentarão feios como são, a fim de nos provocar medo. Mas devemos nos lembrar que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Devemos nos lembrar que vamos vencer por causa de quem está no comando. O Senhor dos exércitos está no comando. Não é a minha força, a sua força, a minha estratégia, a sua estratégia, a minha capacidade. A sua capacidade, a nossa inteligência, não, nada disso, nada disso. Tudo isso é só ferramenta na mão de Deus. Deus vai usando essas coisas aí, porque no fim das contas é Ele quem garante a vitória. No fim das contas é Ele quem garante a vitória. Então arregace as mangas e mãos ao trabalho. Se você precisa refazer relacionamentos, faça o que você já sabe que deve fazer. Se você precisa se reconciliar com seu esposo, com a sua esposa, faça o que você já sabe que deve fazer. Faça o que você já sabe que é o plano original. Se você precisa acertar as contas com seus filhos, corrigir a educação dos seus filhos, faça o que você já sabe que deve fazer. Faça o que você já sabe que é o plano original. Se você precisa fazer alguma coisa com relação às suas finanças, faça o que você já sabe que deve fazer. Seja fiel ao plano original.
Não fique esperando a noite se tornar cada vez mais densa para que você não consiga ver nada. Aproveite. Você ainda consegue se levantar. Se levante, saia, haja, faça o que você deve fazer. Em nome de Jesus. E eu finalizo com as palavras de Neemias ao povo de Israel. Não tenham medo. Não tenham medo. Lembrem-se que o Senhor é grande e temível. Lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas esposas, seus maridos, suas casas. Mão na massa. Vamos reconstruir os nossos muros, porque Deus é conosco. Amém? Amém, igreja?